Roberto, cadê Roberto? Então vou Jair falar. só alfinetando, hein, Jair? Não, fala a verdade. Ele é Eu falo diácono. aquilo que Jair. Ele é verdadeiro, ele é as verdadeiro. pessoas não querem falar. Deixa Tem a Roberta medo. entrar, Ricardo. Eu Hã? falo. A Roberta no... Figura. Fala, Davi. Oi. Davi. Fala. Eu vou Aí, falar. Deixa eu falar aí, Ricardo. Então, Eu vou. calma aí, Roberto. Alô? Ô, Denilson, espera aí, guarda aí, fala aí. Fala, Roberto. Eu tô na rua, tô na Central do Brasil, vindo para casa. Fazendo evangelismo, né, irmã? Isso aí, ó, parabéns. Tô fazendo o maior tour para não perder a aula aí do professor Ricardo. É isso aí. Fazendo o maior tour, tô indo de van, porque se eu for de metrô, eu perco o sinal. Olha, tá vendo aí? Isso aí, a gente que tem dinheiro é assim mesmo. Mas isso não, irmão, tá enchendo a bola dele. Fala, Roberto. Então, essa questão que o senhor está falando, realmente existem várias misturas, né, entre os dogmas religiosos, né? Eu não vim da Convenção Batista, eu tenho 3 anos que eu sou batista, porque meu esposo, no caso, ele é do segmento batista, e eu acompanhei ele. Então, eu me sinto muito confortável com os dogmas batistas, porque eu nunca fui engessada em relação a isso. Eu acho que tudo é em relação à sua fé, né? Eu fui alcançado de um modo, não é porque eu fui alcançado de um modo, daquela forma que Deus falou comigo, que eu queira que as pessoas sejam da mesma forma com elas, né? A exemplo de Paulo, que ficou 3 dias cego, né? Mas ele não passou isso. Olha, vocês têm que ficar cego. Não, ele não passou isso. Então, eu acredito que quando a gente vai amadurecendo, nessa questão de estudo também, você vai aprendendo isso também. Vai ajudando, é isso aí. Eu me sinto confortável na Batista, né? Mas eu vejo que tem muitas coisas que eu ouvi quando eu era de fora, né? Os batistas não acreditavam no Espírito Santo, cada coisa terrível. E eu vejo que, às vezes, dentro do batista também, às vezes, a gente vê muita discriminação com outras denominações, com outras religiões, né? Que eu fico assim, às vezes, assim, eu não gosto de perder tempo com isso, martelando, dizendo que fulano de tal que é o certo, ciclano é o certo, porque isso que eu aprendi, de colher o que é bom, né, e incrementar na minha fé. E não passar para as pessoas isso como eu fui em tal lugar e vi que aquilo não. A gente guardar, reter aquilo e respeitar, né? É uma caminhada. E entender. E entender, poxa, isso aí é a fé dele. Se ele tem fé que aquilo ali, que Deus que vai orar a foto e a pessoa vai ser curada, amém. Se foi curada, foi em nome de Jesus, amém. Entendeu? Então eu não posso jogar pedra na fé desde que a pessoa, né, entenda, né, que não é daquela forma que ela tem que passar para outra. Se essa é a sua experiência, tudo bem, mas hoje eu me sinto muito bem na Batista, porque a Batista busca na palavra. Então, eu sempre fui assim, nunca fui atrás de revelação. Eu acredito que Deus ele pode ter uma experiência com cada um de nós, isso, mas não de uma forma que eu tenha que entender. Não é isso aí que tem que acontecer, não. Então, eu me sinto muito confortável e eu vejo que muitas coisas que falava, eu acredito que eu nunca vi, eu me enquadro melhor na religião, nos dogmas batista, porque eu acredito eu sempre acreditei que a palavra de Deus é o melhor caminho para você exercitar a sua palavra e acreditar na palavra de Deus, que é a verdade. Então, esse é um processo, né, Roberto, que a gente tem que ir tentando trabalhar. Agora, é o que eu vou lembrar de novo aqui para a gente, né? Acho que algo dessa matéria que tem que ficar bem claro. A gente precisa se conhecer e conhecer o outro.
né? Isso é muito importante. Vamos lá, Davi, mais legal, Roberto. Fala, Davi, depois o Denilson. Cadê o Denilson? Tá aí? Saiu? Tô aqui. Não, falei nada não. Não, então fala, Denilson. Então, aí você falou a questão da origem, a gente entender a origem das... Tudo tem, na verdade, uma explicação. É só a gente fazer uma pesquisa aí. Eu lembrei, pegar um gancho do que você falou sobre a questão a história dos batistas vindo lá dos Estados Sul dos Estados Unidos, e lembrar que eu lembrei que foi até uma aula que você deu falando sobre os católicos carismáticos, que na verdade surgiu esse movimento lá nos Estados Unidos nos anos 60, quase no início dos anos 70, que na verdade veio repercutir no Brasil aqui nos anos 80 para 90. Tudo tem uma explicação, talvez, vindo lá de outros países para cá, né? As origens talvez seja lá de fora para cá. Eu lembrei daquele movimento também, um movimento lá que saiu. Eu sempre fui... Vai falando aí, eu lembrei de um livro aqui. Vai falando aí. Aí eu lembrei, porque meu pai... Eu sempre fui da Assembleia de Deus, hoje não mais, não por questão de escolha. Essa questão dogmática, para mim, eu não tenho um problema de estar em outras igrejas. Mas eu lembrei do movimento dos anos 80, em que saíram... eu entrava numa igreja batista e praticamente todas as igrejas batistas, até que Miguel Couto tem um bom relacionamento com a galera aqui, dos batistas de Miguel Couto, e a gente entrava na igreja batista nos anos 80, era aquela coisa tradicional. Você entrava numa igreja católica, era aquela coisa tradicional, não tinha bateria, não tinha outros movimentos que hoje existem. Lembrei também daquela questão quando surgiram as comunidades evangélicas, né, que às vezes a gente pensa assim, mudou muita coisa, mas será que também não tem um ponto positivo? Porque eu lembro que a Assembleia de Deus também não gosto muito dessa travado, né? Aquilo travado. Aí houve talvez uma necessidade, uma dinâmica da sociedade de que entrava no culto e não conseguia se identificar com esse divino que, infelizmente, a gente depende da questão ritualista. Aí eu lembrei da comunidade evangélica, que, na minha opinião, tem muitas comunidades evangélicas que têm boas mensagens, os cultos são bem avivados, entendeu? Não, entendi. A sua palavra é legal, porque, assim, é bom a gente fazer a diferença. Uma coisa é a dinâmica dos rituais, né? Rituais é aquilo que a gente realiza dentro da igreja, certo? Agora, o sincretismo, ele é quase que a perda da identidade. Eu deixo de ser quem eu sou para assumir características do outro ou de outras religiões. Então, o sincretismo, às vezes, ele pode ser perigoso. Agora, essa pluralidade que o Denilson falou, né? A Débora aí também pontuou um pouco, né, sobre essa dinâmica, isso é importante, isso acontece, deve acontecer com qualquer religião, não é só com a nossa, mas com qualquer religião. Por quê? Porque nós somos seres dinâmicos, né? Então, uma igreja hoje que tem uma liturgia da década de 30, eu acho que nem tem mais. As mais tradicionais possíveis não estão mais nessa. Porque hoje já tem bateria nas igrejas, né, por exemplo. Agora, essa dinâmica ela é importante. Agora, o sincretismo é algo mais profundo. Por quê? Porque ele faz você perder a identidade. E é isso que a gente precisa entender. Será que hoje... Professor. Sim, deixa eu só terminar a ideia assim. Será que hoje a igreja cristã, né? Vamos pensar na igreja cristã, ela realmente é uma igreja cristã em relação ao evangelho, ou ela é uma mistura de religiões e práticas que estão fora do evangelho? Isso é um perigo que a gente tem que pensar. E eu só consigo avaliar isso quando eu olho para uma liturgia e consigo perceber assim, isso não é prática cristã. Isso vem do espiritismo. Isso vem do candomblé. Isso vem do budismo. Gente, tem muito pastor hoje que prega com base no budismo. Não prega no evangelho. E assim, por mais que eu possa respeitar o budismo, isso não é bom para o evangelho. Isso não é bom nem para o evangelho, nem para o budismo. Porque
o cristianismo é uma coisa e o budismo é outra. E esses caras estão fazendo sucesso. São os coaches gospel que a gente tem por aí. Isso é muito perigoso para a perda da identidade. Então, quando a gente estuda o sincretismo, ele é um trabalho de identificação. Quem é o outro e quem sou eu. Não é simples, não é fácil, né? Que é um trabalho de pesquisa, de análise, de averiguação constante, né? De busca constante, que se depara com a fé, né? A crise. Será que eu estou julgando? Será que eu não estou julgando? Será que eu estou com o caminho certo? Será que eu tenho que mudar? Será que eu tenho isso? Agora, é um trabalho dinâmico, é um processo que é contínuo, certo? Fala, Vânia. Deixa eu botar aqui o slide depois da Vânia. Pode falar. Tá. Professor, eu sou da Igreja Batista já há muitos anos, mas quem nos mostrou realmente o Evangelho foi minha avó, que era da Assembleia de Deus. Mas nós nos convertemos na Igreja Batista e a minha avó vinha com aquela dizendo que Batista não era crente. Eu já ouvi usava um batom para ir na igreja, tal, enfim. E também eu tenho da minha família várias pessoas que são da Assembleia de Deus, né, primas, tal. E interessante é que eu penso que cada um, a gente quer servir a Deus, né? E nós cremos em Cristo. E eu penso que cada um deve ficar na igreja onde se sinta melhor, onde se identifica melhor. Já fui a alguns outros cultos onde às vezes eu não entendia certas coisas, mas até pela fala da Nancy que eu peguei um pouquinho, eu pedia perdão a Deus se eu estivesse ali na minha mente assim julgando também. Enfim, mas ficava quieta, né? E já tive algumas experiências boas também. Mas eu tive uma prima que ela, muito tempo da Assembleia de Deus, depois ela se desviou, e uma vez, tendo um congresso na nossa igreja, na PIBNE, com um pastor de fora, um pastor americano, essa minha prima, depois de uns 3 anos afastada, ela voltou para o Senhor Jesus, né, e na nossa igreja, e ainda com um americano pregando e com outro traduzindo. E depois ela falou assim para mim: Vânia, eu jamais imaginei que eu fosse voltar para Cristo dentro de uma igreja batista tradicional. E aí eu falei para ela: o Espírito Santo age aqui e age na tua igreja também. Isso. Então, e também tem outras experiências de pessoas que ficam às vezes dizendo: Batista não é crente, né? A gente, às vezes, eu ouvia muito isso, assim, falta de respeito também das pessoas e falta de conhecimento. E assim eu vou trazer para uma parte bem mais perto de mim, a minha irmã mais nova, que foi convertida também numa igreja batista, ficou na igreja, depois se afastou durante muitos e muitos anos, aí começou a voltar, quando eu já estava na primeira igreja de Nova Iguaçu, ela às vezes ia comigo, mas depois, quando ela foi mais para o lado pentecostal, uma vez ela saindo da nossa igreja, ela falou assim para mim, e eu fiquei assim: meu Deus, né, da sabedoria. Ela falou assim: nossa, que mensagem abençoadora do pastor Edgar, né? Mas, puxa, pena que aqui não é pentecostal. Aí eu falei assim para minha irmã: encontra uma igreja onde você vai se sentir bem. Isso. E aí ela foi depois para uma outra igreja, né, onde ela se sentia bem e tal. Mas, enfim, eu não vejo, assim, na igreja batista, pelo menos, né, onde eu, Nancy, nós estamos, a gente não vê graças a Deus, não vê essas modas, esses modismos entrando na nossa igreja. Né? Eu já escutei até de alguns irmãos assim: podia inovar, podia isso, podia aquilo. Eu falei assim, aí eu escuto e eu falo assim: olha, aqui se prega a palavra de Deus. Se você quer aprender, aqui você está bem. Mas se você quer outros modismos, então você tem que ver se realmente é aqui que você quer ficar.
ou em outro lugar, porque não adianta você estar numa igreja e querer ficar metendo o pau em cima da igreja, porque a igreja não realiza assim, assim, assado, né? Então, às vezes as pessoas, eu acho que elas confundem um pouco as coisas, né? Batista não é melhor do que ninguém, Assembleia não é melhor do que ninguém, entre todas as outras. São Nós somos um só diferentes, né? corpo, com as diferenças, exatamente. Isso aí que eu queria pontuar, mas que a gente ouvia muito disso. É verdade. Ouvia. Eu ainda ouço muito, né? Mas assim, a gente precisa entender o seguinte, a dinâmica, ela é parte do processo. Vou dar um exemplo para você, Vânia. A primeira de Nova Iguaçu, mesmo com o pastor Edgar, ela mudou, por exemplo, né? Hoje lá canta corinho, né? Provavelmente um tempo atrás não cantava, era só hino do cantor cristão. Isso, não é grande mudança, é uma mudança. Cada grupo ele vai mudando de acordo com as suas particularidades, né? E aí você vai ficando ali, se sentindo à vontade ou não, muda para outra, isso é importante. Agora entenda, né? Vou lembrar de novo, o sincretismo, ele não é apenas uma mudança de culto, né? Ele é uma mudança, às vezes, da identidade. Isso Ricardo, é tomar cuidado, né? eu queria tirar uma dúvida. O sincretismo é a perda da identidade da fé, né? No caso. Não, não é isso. A fé não, da liturgia. Também não. Você muda tudo. Pensa o seguinte. No caso aqui, a gente está trabalhando a religião africana. Então, lá, o cara na tribo dele, lá no clã dele, na região dele, ele adorava, né, as entidades da natureza, as manifestações dele eram, né, com os elementos da natureza. Aí ele vem para o Brasil. Chega no Brasil, ele não pode fazer isso. Então, ao invés de adorar os deuses da natureza, ele agora está adorando os santos da Igreja Católica, que tem o nome dos deuses da natureza. Então, ele perdeu a identidade, ele perdeu o foco, ele perdeu a ideia de quem ele é, né? Uma igreja evangélica que, ao invés de pregar Jesus Cristo, ela começa a focar em entidades espirituais, né? Começa a enfocar em exorcismo. Ela perdeu a identidade, porque o foco da igreja evangélica é Cristo, e não as entidades espirituais. Então, o sincretismo tem a ver com isso. Uma igreja tradicional e agora é renovada, isso é sincretismo? Não. Isso é uma dinâmica dentro da religião, né? Uma igreja que cantava... Uma mudança de ritual, no caso. Uma mudança de rito, no caso. Isso, mudança de rito, mudança do ritual. Isso não é sincretismo. O sincretismo é no seu fundamento, né? Digamos, tem a ver com o que a pessoa crê. No caso, o cara é afro, vem lá daquela religião, como você falou aí, que adora a terra, o sol, o mar e tal. Aí ele aceita Jesus, vem para o Evangelho, se torna um líder religioso e começa a incluir aquilo que ele acreditava lá na fé dele. Isso aí. Eu acho que essas mudanças acontecem nessas igrejas por conta disso. A pessoa tem aquela raiz dentro dela, do que ela cria, e ela acaba trazendo para a nova fé dela, seja em qual for fé, aquilo que ela acreditava. Então, é por isso que eu acredito nessas questões desse sincretismo. A pessoa traz para onde ele está agora aquilo que ele era. E ele, porque o que é o evangelho? É mudança. Você mudou de pensamento, né? Calma. Não é isso? Fica calma. Não é isso? Olha só. É isso ou não é? Não, fica calma. Não dá para a gente generalizar, não dá para entender os motivos. O que a gente tem que fazer é aprender a identificar, certo? Agora, eu não tenho como dizer por que a religião tal, né, usa isso ou usa aquilo, por que o pastor prega assim, o assado. Né? Eu posso ter as minhas especulações, mas a intenção realmente ela pode ser fruto de um processo consciente, mas também pode ser um processo inconsciente. Então, não dá para a gente generalizar dessa maneira.
Agora, o nosso simplista ou para o inconsciente, né? Pode ser inconsciente. Aí, sendo inconsciente, você vai ter que fazer um acompanhamento com a pessoa para tentar descobrir o porquê que ela faz aquilo, entendeu? Isso não é simples. O nosso papel como estudante, nessa etapa, é entender o seguinte, ó, existe o sincretismo. Isso acontece nas religiões afro-brasileiras? Sim. Isso acontece nas doutrinas cristãs no Brasil? Sim. Isso acontece em outras religiões? Sim. Como eu posso identificar isso? Como eu posso trabalhar com isso? E como eu vou lidar com isso ao entrar em contato com isso e a minha fé? Certo? E aí a gente vai tentando, na caminhada, responder a essas questões. Alguém falou aí, mas fulano falou que foi Deus que deu, né? Mas que Deus? Né? Até nossas concepções sobre Deus, elas são sincréticas. E isso é algo interessante para a gente pensar. Pensa no judaísmo. Deus tem vários nomes no texto do Antigo Testamento. Isso é sincretismo. O povo judeu, ele é fruto de vários grupos que se juntaram. Vários grupos, cada um tinha a sua fé, cada um tinha o seu Deus, cada um tinha os seus rituais. Só você pensar o seguinte, Abraão não adorava em templo. Abraão montava o altar, adorava ali e acabou. Moisés não adorava em templo, tinha um tabernáculo, ou ao ar livre, ou nas montanhas. A partir de Davi e Salomão é que você tem um templo. Isso é uma identificação de Deus diferente. Isso é uma perspectiva da divindade diferente. Isso são perspectivas regionais, locais e temporais sobre a divindade judaica que foi se estabelecendo ao longo do Antigo Testamento. A gente precisa saber analisar isso. Né? E que práticas cristãs hoje têm um pé na matriz africana? É um monte aí. A gente precisa identificar isso. Para quê? Para não fazer, né, da nossa fé simplesmente uma repetição de rituais e ritos que às vezes nada tem a ver com aquilo que acreditamos. Lembrando, não é nosso papel aqui fazer proselitismo, mas é natural, né, a gente ter que identificar isso para fazer as devidas separações. Vamos lá, deixa eu terminar esse slide aqui. Ó. Como as religiões foram se formando em diversas regiões e estados do país, elas foram aderindo formas diferentes uma das outras, inclusive os nomes. Né? No parágrafo anterior, fala aqui de algumas etnias que vieram para o Brasil. Ó. Iorubás, Fons, Mais, Alçais, Eiês, Axantis, Congos, Quimbundos, Umbundos, Macuas, Lundas e diversos outros povos, cada qual com sua própria religião e cosmogonia. Quando a gente fala de cosmogonia, é essa percepção sobre Deus, deuses, né? E aí por diante. Então, a gente precisa entender que isso é real, isso existe. E aí, por isso que você, de repente, numa pesquisa, eu sou professor de ensino religioso. Né? Eu não estou dando mais aula hoje, que estou numa função diferente, mas eu, quando dava aula de ensino religioso na Escola do Estado, eu perguntava aos alunos, qual é a sua religião? Aí alguns falavam assim, eu sou católico. Aí outros, eu sou espírita. Os alunos que eram da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, eles não falavam que eram dessas religiões. Eles falavam que eram católicos. Por quê? Primeiro, por causa do medo, né? Da vergonha. Muitos tinham medo de serem zoados pelos outros alunos. Segundo, que a maioria das pessoas ligadas ao candomblé, Umbanda, Quimbanda, né, e aí por diante, elas se identificam como católicos. Por quê? Muitas das entidades e dos deuses delas também são as entidades, ou são os santos da Igreja Católica, por causa desse processo de sincretismo religioso ocasionado desde o processo de escravidão aqui no Brasil. Então, você percebe como que isso é natural, né, hoje, como que isso vai, né, entrando dentro do cristianismo. E o cristianismo que eu digo, católico, né,
no cristianismo evangélico, nós ainda não temos a adoração a santos, mas do jeito que está, vamos chegar lá, eu acho, né? Daqui a pouco alguém vai inaugurar aí essa ideia. Algo que é muito comum, muito interessante também, né? A gente pensar o sincretismo entre cristianismo e judaísmo. Isso já existe há um bom tempo no Brasil, né? Igrejas que colocam bandeira de Israel, né? Tocam chofar, tem a Arca da Aliança, tem o castiçal lá na frente, né? O pastor que coloca roupa de saco, né? A toga sacerdotal, aquele, né? Esqueci o nome daquele negócio que fica na cabeça, né? Então o cara pega rituais do Antigo Testamento e traz para o cristianismo. Isso é sincretismo. Por quê? Porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Isso é bem clássico, né, no cristianismo. Pastor que tem a estrela de Davi, aí o cara anda com cordão com a estrela de Davi, né? Adesivo do carro com a estrela de Davi, e aí por diante. Igrejas chamadas tradicionais, igrejas pentecostais e neopentecostais fazem isso há um bom tempo e com muita naturalidade. Isso é uma ação sincrética, que eu pego o judaísmo e junto com o cristianismo. E hoje, judaísmo e cristianismo são duas religiões diferentes, com foco, objetivo, inclusive deuses diferentes. O judaísmo crê num Deus único, que não é trino, né? Que não se relaciona com o ser humano, que não é pessoal, que não é espírito pessoal. O cristianismo crê num Deus trino, que é pessoal, que se relaciona com o ser humano, que interage com a humanidade. Olha, são deuses diferentes, né? Então não dá para dizer que judaísmo e cristianismo são a mesma coisa. E o que mais tem aí é a igreja cristã pegando rituais e ritos do judaísmo e trazendo para ela. Com isso, a igreja perde a sua identidade. Ela deixa de ser igreja cristã para ser, sei lá, qualquer outra coisa aí, mas deixa de ser igreja cristã, né? Onde o foco é apenas Cristo. A salvação é pela graça, não por ritual, né? Festas, dias específicos. Tudo isso é coisa que não tem mais relevância no cristianismo. Tinha no judaísmo, tem no judaísmo, mas não no cristianismo. Vamos ver aqui uma outra definição, uma definição mais apurada, né, sobre o sincretismo religioso no Brasil. O sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. O sincretismo mantém características típicas de todas as suas doutrinas bases, sejam rituais, superstições, processos, ideologias, entre outros aspectos. Esse processo está fortemente ligado às relações de comunicação, que se estabelece em grupos variados, o que resulta em um confronto de diferentes culturas, costumes e tradições. As religiões de matriz africana são fruto direto desse processo, gente. Por quê? Elas tinham crenças animistas. A gente vai falar do animismo no futuro próximo. O que é o animismo? O animismo são religiões, crenças ou grupos de crenças onde a natureza, né? Onde os elementos da natureza são divinos. Então, isso é chamado de animismo. Muitas religiões possuem características animistas. E as religiões de tendência de matriz africana, muitas delas possuem essa tendência animista por causa da sua ligação com a natureza. Quando elas vêm para o Brasil, muito disso é deixado de lado em algumas delas. As entidades assumem o nome de santos da Igreja Católica e até rituais, né, católicos e africanos se misturam. Quer ver algo interessante? Lá na Bahia é a lavagem da escadaria lá da igreja que tem lá na Bahia. Tem lá uma data, né, no início do ano,
em que eles lavam a escadaria de uma igreja. A igreja católica, quem lava a escadaria são baianas, né? Representantes de entidades das crenças afro-brasileiras, que fazem um ritual numa igreja católica. Olha só que interessante. E é um marco, né? As pessoas vão lá, visitam, tiram foto e aí por diante. Isso é um grande exemplo do sincretismo, né? De como ele se manifesta. Para dizer que isso não é só na igreja católica e nas religiões afro. Como já falei, na igreja evangélica, quando o pastor, o bispo, o apóstolo, né, o querubim, o serafim da igreja, pega um ritual do judaísmo e traz para o culto na igreja. Eu conheci uma igreja batista há um tempão atrás, não sei se ela é batista, nem sei se está de pé ainda, onde tinha a entrada da Arca da Aliança. Ó, né, no início do culto, via lá o pessoal vestido de rabino, sei lá do que eles se vestiam lá, igual judeu, né? E carregava a Arca da Aliança, levava lá para frente, e eles oravam em direção à Arca da Aliança. Quer sincretismo maior do que esse? Na igreja evangélica? Não dá, né? Então, essa é a grande demonstração. O sincretismo, então, no Brasil, é algo muito comum, né? Muito comum por quê? Porque há uma mistura de culturas, né? De crenças, de povos, de raças, que é muito natural entre a gente. E querendo ou não, é algo que a gente precisa saber analisar e estudar muito bem, né? Porque é algo que flui assim com muita naturalidade. Nós aqui no Brasil, né, nós temos racismo, nós temos preconceito, né? Quem é negro passa por isso toda hora, todo dia, né? De repente você não precisa nem ser negro, né, para sofrer processo de racismo, só ser um pouco mais queimadinho, igual eu, assim, você já sofre isso, né? O segurança da loja já vem atrás, né? A pessoa já olha estranho se você, né, entra numa loja e tal. Agora, em países, por exemplo, como o norte-americano, o país em países americanos, né, dos Estados Unidos, no país norte-americano, isso é muito mais comum, né, esse tipo de comportamento. Por quê? Porque as diferenças, né, de etnia, elas são mais claras, né, mais diretas, mais objetivas. No nosso caso, apesar de termos o racismo presente, né, institucionalmente, né, em tudo quanto é lugar, é mais natural nos relacionarmos com as pessoas que estão aí conosco, que são diferentes. Então, o sincretismo é algo que flui com muita naturalidade, né? É bom ou é ruim? É uma análise que a gente tem que fazer constantemente, mas que está aí, né? Então, o sincretismo religioso no Brasil é um fenômeno social complexo, pois ele se desenvolve a partir da chegada dos portugueses ao país. Com o contato dos diversos povos que aqui encontraram, o que conhecemos como sincretismo religioso nada mais é que uma mistura de uma ou mais crenças religiosas traduzidas em uma única doutrina, e este nasce do contato direto ou indireto de crendices e costumes. Existem religiões de matriz africana que você tem a influência das religiões indígenas, né, aqui no Brasil. E aí misturou a religião do negro africano com o índio brasileiro e com o branco português, né? Aí imagina a loucura disso. A gente vai, na próxima aula, a gente vai trabalhar algumas dessas religiões de matriz africana e identificar essas misturas. Tá certo, gente? Por hoje era isso que eu queria conversar aí com vocês. Qual é o nosso trabalho? Vamos julgar quem está certo, quem está errado, não sei o quê. Não, é entender que isso faz parte da dinâmica da religião, certo? E a gente precisa trabalhar isso com o pé no chão. Então, primeiro, saiba quem você é e aprenda a identificar quem é o outro, para que a gente possa constantemente estar dialogando, né, de maneira adequada com aquilo que está ao nosso redor. Dúvidas, perguntas, comentários, reclamações? Eu quero fazer um comentário, professor.
Fala aí. Dentro do que a galera já falou aí, eu vim da Assembleia de Deus, né? Deixa claro que isso não é pecado, tá, Antônio? Eu vim da Assembleia de Deus, tá bom? Tá tranquilo. Então, quando eu cheguei na Igreja Batista, eu perguntei a Deus, falei, o que o senhor quer comigo aqui? Essa igreja morta. Olha, ninguém dá um glória a Deus. Ninguém dá um aleluia. Falei, o que o senhor quer? Não deixa o menino rodar, já deixa o menino rodar, fica lá, não tem, né? Vai para lá, não deixa o menino. E aí as coisas, eu falei que assim, eu só vou ser obediente. Já que o senhor falou o nosso coração que é para a gente ficar aqui, então a gente vamos ficar aqui. Eu e minha esposa. Minha esposa, a Assembleia de berço. E aí o tempo foi passando e Deus foi trabalhando no nosso coração. Aí conversamos com o nosso pastor, explicamos a situação a ele. A resposta que o meu pastor deu para a gente foi o seguinte: o que vocês fazem em Bíblia? Está, pastor. Aí ele, se está na Bíblia, não tem problema nenhum de você dar glória a Deus, de você dar aleluia, e nem tem problema nenhum de você bater palma. Qual o problema que tem nisso? Agora, vai ser que vocês podem arrumar para mim é se você fizer alguma coisa no culto que não esteja dentro da palavra, porque se alguém for falar comigo de vocês dois, eu não tenho como defendê-los. Agora, dentro da palavra, não. Dentro da palavra, eu simplesmente penso, gente, o que eles estão fazendo? Está dentro ou fora da palavra? Ah, está dentro, então, pessoal, à vontade. Só vou assim, na minha igreja, chega lá começar a falar em língua, eu mando calar a boca e ficar quieto, que eu estou pregando, quem fala sou eu, entendeu? Estou logo avisando aí. É por isso que eu guardo o senhor. Mas chegando na onde que o senhor chegou e comentou, como que a Roberta, não sei quem foi que comentou aí, que a primeira igreja, primeira Iguaçu, olha o que aconteceu na primeira de Nova Iguaçu. Nós temos um grupo na igreja de pagode gospel. E olha aí, esse tipo de comportamento, irmãos, que é coisa demoníaca. Olha só, pagode... É pagode, não é pagode. Olha só, vamos votar aqui para excluir esse irmão da aula, da igreja. Quem é a favor? Está até acabando. Vou encerrar a aula agora, irmão. Fala rápido, doutor. Tá acabando. Tem quase 1 minuto. Convidaram a gente para tocar lá sexta e sábado, de Nova Iguaçu. Aonde? Na primeira. Ih, tá acabando o mundo. Aí, Cleides. A gente tocamos lá sexta. Acho que foi 100 anos da união masculina. É por isso. Um negócio assim. Olha aí, o evangelho... Eu duvido... Aonde que isso no passado ia acontecer? Nosso pastor de saiba disso. Entendeu? Olha aí, é um absurdo. Gente, está acabando a aula. Lá, sexta e sábado. Eu discordo, eu não sei disso não, gente. Olha aí, tá vendo? Vamos ficar de olho, irmã Vânia. Vamos ficar de olho. Nem eu, Vânia, também não soube disso, não. Qualquer dúvida. Olha essa, Ricardo, olha essa. E, ó, boa noite, gente.